Olá, pastor, olá, líder, olá, consultor de igrejas. Sejam muito bem-vindos à Cartilha da Igreja Legal, onde a igreja anda na mão da lei e no fluxo da prosperidade. Hoje vamos entrar numa bola dividida, o relacionamento que certas igrejas e seus líderes religiosos têm com o dinheiro, que é algo presente na maioria dos temas de administração eclesiástica. Antes de prosseguir, quero dizer que no primeiro comentário fixado aqui abaixo do YouTube, você vai encontrar dois links. O primeiro é para receber de graça o livro do Jonatas Nascimento, que já vendeu mais de 10 mil exemplares. O segundo é para você fazer um test drive de 15 dias na comunidade da Cartilha da Igreja Legal. Você não precisa curtir, compartilhar e nem se inscrever no nosso canal, mas vai ser muito gentil da sua parte. Avisos dados, vamos ao tema. Falar abertamente sobre dinheiro é visto como um verdadeiro tabu por muitos. Nós vamos tentar tornar o assunto leve e intuitivo. Há várias pessoas que respeitamos imensamente que apregoam que a igreja não deveria ser estruturada, administrada e medida como uma empresa ou uma corporação, porque isso necessariamente seria contraditório à sua missão de conectar as pessoas a Cristo e lhes aplacar as dores da alma. Nós não pensamos assim. Grandes corporações, especialmente aquelas com capital aberto a investidores na bolsa de valores, precisam seguir regras de governança corporativa bastante rigorosas, que podem ser sintetizadas nos seguintes princípios: equidade, prestação de contas, responsabilidade social e ética. Na comunidade da Cartilha da Igreja Legal, nós comentamos esses princípios com profundidade. Mas agora é importante pontuar que uma igreja, especialmente se o seu modelo de gestão for democrático, muito se beneficia ao seguir a maioria desses princípios. A igreja não é uma empresa, mas deveria ser administrada como se fossem alguns departamentos. A igreja 100% íntegra, que caminha na mão da lei, vê abrir diante de si uma enxurrada de oportunidades que lhe permitirão economizar e atrair mais recursos. Com mais recursos, a tendência é que a liderança tenha a mente mais disponível para as verdadeiras finalidades da igreja, o que a levará a salvar mais almas e ajudar mais a comunidade. A igreja, que é 100% íntegra, caminha na mão da lei e pratica as melhores práticas de administração eclesiástica, se alinha ao que chamamos de fluxo da prosperidade. Nós, humanos, somos seres relacionais. Um precisa do outro para promover as suas necessidades básicas. Num mundo idealizado, cada indivíduo faz aquilo em que é bom e procura fazer trocas voluntárias com os demais para conseguir os outros itens de que precisa. A forma mais inteligente já inventada para acomodar os interesses e atividades das pessoas é o sistema de preços, que funciona como um termômetro do mercado, que se torna viável pelo fato de o dinheiro ser um bem fungível por excelência. Fungibilidade é o atributo pertencente aos bens móveis que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Lá na comunidade da Cartilha da Igreja Legal, nós destacamos os verdadeiros objetivos primários e secundários de uma organização religiosa. Agora, nós queremos defender a tese de que o dinheiro é apenas o meio mais eficiente que os humanos inventaram para fazer trocas voluntárias num livre mercado. Se nós criamos galinhas, não podemos obrigar ninguém a aceitar nossas galinhas ou os seus ovos por peras ou ingressos de cinema. É a fungibilidade do dinheiro e o mecanismo de preços que dá um jeito de acomodar os diversos interesses de uma forma descentralizada e distribuída na sociedade. Todos vamos concordar que uma igreja tem como objetivo primordial salvar a alma dos seus membros. Também vamos estar de acordo com o fato de que isso se torna mais fácil na medida em que os ministros religiosos não tenham de se preocupar tanto com os boletos que não param de chegar. Por isso, vamos pedir ajuda ao professor Olavo de Carvalho para explicar o nosso ponto. Ele fez um artigo para o seu seminário de filosofia sobre as 12 camadas da personalidade, que atraiu a atenção de muitas pessoas. A produtora Brasil Paralelo gravou um vídeo excelente que condensa esses pensamentos em poucos minutos. Recomendamos fortemente que você o assista para uma melhor compreensão. O link
para o vídeo das 12 camadas da personalidade também está no primeiro comentário fixado aqui abaixo. Ele é maravilhoso ao começar com a seguinte pergunta. Responda rápido. O que mais te preocupa hoje? Cada camada funciona como uma representação resumida da personalidade. A camada dominante em cada momento faz com que a personalidade da pessoa mude a olhos vistos, mesmo sem alterar suas partes. Quanto menor a personalidade de alguém, mais ela se parece com a massa. Quanto maior, mais ela se parece única e inconfundível. Segundo essa teoria esboçada por Olavo de Carvalho e que começa a ser aprimorada por outros estudiosos, todos os seres humanos normais conseguem desenvolver-se em alguma medida até a 8ª camada, chamada síntese individual. Poucas pessoas conseguem adentrar as camadas superiores, que são 9, personalidade intelectual, 10, eu transcendental, 11, personagem ou eu histórico e 12, destino final ou eu diante de Deus. A maioria das pessoas possui a 4ª camada, afeto interior, como aquela que mais exerce influência sobre as suas vidas. O objetivo da primeira camada é dominar as funções corporais básicas. Na segunda camada, o objetivo é desenvolver gostos pessoais a partir dos 5 sentidos. Na terceira camada, passamos a entender como as coisas funcionam. É uma camada de aprendizado livre. Veja como é interessante a descrição da 4ª camada no vídeo da Brasil Paralelo. A 4ª camada é uma das mais famosas. É nela que surge a questão da felicidade ou infelicidade, que na infância não é uma questão consciente, mas apenas uma reação automática provocada pelo mundo. Entra em cena o universo da afetividade, a carência e a noção de um afeto recebido ou não. Se a criança não tiver recebido um tipo específico de afeto de seus pais ou parentes, ela poderá ter problemas na adolescência e na vida adulta. Elas precisam se sentir seguras e notar a presença do afeto. Adultos que não superam a 4ª camada tendem a ser vitimistas, levar questões objetivas para o lado pessoal e sentimental, vence de forma especial e com direito a praticamente tudo, além de se sentirem ofendidos e injustiçados com facilidade. O sofrimento próprio dessa camada envolve a percepção da infelicidade e o sentimento de rejeição. Pessoas aqui querem sentir que os outros gostam dela para que consigam agir. O principal objetivo nessa camada é encontrar a aceitação e segurança emocional. Fecha aspas. A 5ª camada da personalidade tem muito a ver com a fortaleza, que é uma das virtudes cardinais da Igreja Apostólica Romana. Ela pressupõe a capacidade de enfrentar e superar desafios. Seu grande objetivo não é mais buscar ser amado, mas desenvolver respeito próprio. Dinheiro e habilidades de gestão eclesiástica, inclusive, são problemas da camada 6, aptidão e vocação, que merece ser analisada nas palavras de Olavo de Carvalho. Abre aspas. Na passagem para a camada 6, a afirmação do poder pessoal é abandonada em favor da obtenção de um resultado efetivo. Na camada 6, o que interessa não é a demonstração de poder pessoal, mas a consecução de algo objetivo, como trabalhar e receber um salário. Isto é consequência de um desvio de eixo de valor, que se transfere do sujeito para o objeto. Um sujeito que trabalha e recebe um salário não provoca uma alteração nele próprio, mas fora dele, a qual retorna não apenas sob a forma de uma satisfação subjetiva, como na camada 5, e sim sob a forma de um resultado objetivo. Saber algo concreto, não somente saber fazer, mas estar fazendo costumeiramente, ter um domínio efetivo de alguma coisa, mesmo que seja pequena, é a base de qualquer visão objetiva. Enquanto o sujeito não vive isso, ele continua em teste, porque está permanentemente se olhando como medida de aferição do mundo, ao passo que na camada 6 o mundo real se torna a medida do indivíduo. Se não acontece a aquisição de uma habilidade específica que permita ao indivíduo agir objetivamente, ele se verá sempre como o centro de tudo. É fácil perceber que a diferença que existe entre a pessoa que tem domínio sobre algo e a que não tem. Na execução de uma tarefa, a primeira se entrega de corpo e alma, enquanto a outra fica se observando numa espécie de espelho retrovisor, avaliando narcisisticamente
o próprio desempenho. É evidente que a plena capacidade individual é obtida somente quando o problema da autoavaliação narcisista não está mais em jogo. O que agora interessa ao sujeito é realizar algo objetivo e não apenas sentir-se capaz. Nesta camada, o indivíduo se esforça para manter ou alterar a organização da sua vida, visando prioritariamente interesses e necessidades pessoais. Tal atitude pode criar um conflito com o papel social que o indivíduo ocupa, revelando sua incapacidade de corresponder a esse papel social. Na camada 6, a fonte de sofrimento é um prejuízo objetivo, pois havia pretensão de um resultado que se frustrou. É um dano, não de ordem psicológica, mas real, muito embora o indivíduo da camada 5 considere seu dano tão real quanto o indivíduo que não tem dinheiro para pagar o aluguel. Mas se alguém ajuda a resolver o seu problema, ele fica satisfeito, pois não se considera mais em teste. Fecha aspas. É exatamente nesse ponto que nós precisamos tomar muito cuidado com as palavras para evitar ferir o sentimento das pessoas. A nossa tese é a de que há líderes e gestores eclesiásticos que não sabem lidar bem com o dinheiro, um problema da camada 6, porque buscam ser amados e aceitos por outros que também não lidam bem com essas questões, mas justificam a sua falta de habilidade numa suposta virtude compatível com as camadas superiores da personalidade. Quem está na quarta camada precisa ser abraçado e confortado. É muito difícil tirar alguém do sofrimento próprio da quarta camada com repreensões e palavras de ordem como sacode e levanta poeira. O que estamos dizendo é que há líderes e gestores eclesiásticos que buscam o amor e a aceitação de outras pessoas pelo fato de os seus ministérios não prosperarem, sob a justificativa de que priorizam sobremaneira as características próprias das camadas superiores, como a 12ª, em que o indivíduo pauta toda a sua vida perguntando-se se Deus aprovaria ou não os seus atos. Isso pode parecer o dever de todo cristão, mas no âmago da teoria de Olavo de Carvalho, é um feito que só foi alcançado por um punhado de pessoas como Gandhi e alguns santos católicos. O meu objetivo, e do Jonatas Nascimento também, é ajudar mais igrejas a andar na mão da lei e no fluxo da prosperidade. Para alguns gestores de igrejas, o primeiro passo nessa direção passa por uma reavaliação do seu relacionamento emocional com o dinheiro. Vamos tentar explicar o nosso ponto de forma menos filosófica. Temos a impressão de que muitas pessoas têm problemas em se relacionar com o dinheiro por conta de mensagens da indústria do entretenimento que acabam formando o imaginário coletivo. Parece algo complexo, mas é bem simples. Na maioria dos filmes, novelas e seriados, o vilão é a personagem mais rica da trama. A sua falta de caráter se deve a uma busca desenfreada por mais dinheiro e poder. O herói quase sempre vive na pindaíba, mas tem um coração puro e, mesmo assim, sempre ajuda os outros. Sem tomar consciência, muita gente acaba fixando a ideia de que o dinheiro é sujo, que as pessoas ricas são más, que dinheiro não traz felicidade e mais uma lista interminável de crenças que futuramente limitarão a sua prosperidade. A forma como a pessoa enxerga o dinheiro fará toda a diferença, até mesmo no êxito ou fracasso da gestão de uma igreja. É possível traçar um paralelo com esse famoso provérbio índio-americano. Abre aspas. Dentro de mim há 2 cachorros. Um deles é cruel e mau. O outro é muito bom. Os 2 estão sempre brigando. O que ganha a briga é aquele que eu alimento mais frequentemente. Fecha aspas. Uma lição aprendida a duras penas é aquela que diz que somos aquilo que mais alimentamos. Se temos uma visão otimista do mundo e pautamos nossa vida de acordo, atraímos mais otimismo e bonança. Por outro lado, se pautamos a nossa vida por murmúrios sobre diversos temas, atraímos mais motivos para as nossas estimadas reclamações. Semelhante atrai semelhante. Vibrações de uma determinada direção acabam por atrair mais do mesmo. Se o gestor é uma daquelas pessoas que ama alardear que o dinheiro não traz felicidade, que não serve para muita coisa a não ser despertar o pior no ser humano, o mais provável
é que o seu cérebro inconscientemente encontre uma maneira de fazer o dinheiro da organização religiosa escorrer pelo ralo. O que nós queremos dizer é que a atitude do gestor eclesiástico frente a um bem material fungível, que não é intrinsecamente bom nem mal, fará toda a diferença. Se o gestor vê o dinheiro como algo sujo e uma fonte de problemas, a providência vai dar um jeito de afastar esse inimigo. É o que nós gostamos de chamar de crença limitante. Quem acompanha futebol vai pegar a referência. O time do Flamengo de 2022 vinha tendo um desempenho muito inferior ao potencial do elenco. O técnico português Paulo Sousa tinha uma crença limitante. Ele achava impossível escalar os atacantes Pedro e Gabigol ao mesmo tempo. Para ele, era um ou outro. Quando Dorival Júnior assumiu o time, deu um jeito de colocar os dois em campo. O time engrenou. A igreja não precisa ter uma atitude negativa em relação ao dinheiro. Se o gestor aceitar o dinheiro como um fator positivo, que vai ajudar a organização a andar na mão da lei, atrair bons quadros técnicos e converter mais almas para Cristo, as chances são de que ela adote meios saudáveis que vão atrair ainda mais dinheiro para vitaminar esse ciclo virtuoso. Dinheiro não é a finalidade última na vida de uma igreja, longe disso, mas pode funcionar como uma mola propulsora que tudo facilita. É melhor se relacionar com o dinheiro como um aliado do que como um inimigo. E isso não quer dizer que estimulamos a adoração ao dinheiro como uma espécie de estátua dourada. Dinheiro é apenas um dos itens que defendemos como importantes para que a liderança de uma igreja tenha paz de espírito. Afinal, por mais que os seus objetivos sejam transcendentais, recursos materiais são necessários para arcar com seus compromissos do dia a dia, com o trabalho missionário, com as obras educativas e de caridade, além dos planos de crescimento, claro. Tudo será ainda melhor se vier acompanhado de mais tempo, felicidade e bons resultados oriundos da administração da igreja. No início da caminhada, a sua igreja não vai poder contar com o elenco galáctico do Flamengo de 2022, mas ao seguir as recomendações da comunidade da Cartilha da Igreja Legal, é possível fazer pelo menos o jogo vistoso do Fluminense, comandado pelo Fernando Diniz. No que depender de mim e do Jonatas, os tricolores sempre terão razão em qualquer Fla-Flu, mas não perdemos a amizade de quem discorda. E se você vê valor nesse conteúdo, não esquece de visitar os links no primeiro comentário. E assim, encerramos mais essa transmissão. Tchau, tchau!